Salve pessoal, tudo jóia? Então essa é a nossa última aula, videoaula, né? Espero que vocês tenham curtido até agora. Mas a gente vai falar hoje sobre as apresentações, né? Pois, né, se caso vocês não sabem, né? Infelizmente, para essa disciplina a gente não vai ter as apresentações, tá? Mas, enfim, questão da pandemia. Mas lá na monografia, lá no final da Mono 2, vocês sim vão ter que apresentar. Isso faz parte da vida, né, gente? Então eu vou tentar dar umas dicas aqui para tentar aprimorar as apresentações de vocês, né? Para que tudo ocorra suave. Mas beleza? Então, bom, apresentações, né? É uma atividade super frequente da vida acadêmica, né? Então, a gente sempre vai estar, quem gosta, né, quem vai trabalhar com uma academia, mesmo quem não trabalha, né? A apresentação de slide, né, sempre faz parte do emprego, tudo mais, tentar impressionar o chefe, né? Então, é super corriqueiro que se tenha que apresentar coisas, tá? Então, o que envolve uma apresentação? Bom, primeiro, a preparação dos slides e segundo, a apresentação do conteúdo para uma audiência, tá bem? Então, é isso que a gente vai tratar na aula de hoje. Bom, primeiro, né, primeiras coisas que vocês têm que ter alguns conhecimentos prévios, né? Conhecer a sua audiência. No caso aqui, para a gente, vai ser a banca da defesa de vocês, né? Vocês vão ter lá, junto com o orientador de vocês, vão combinar qual é que vai ser os dois professores, né? Junto com o orientador, vão formar a banca, tá? Então, conhecer bem a audiência. Saber as regras da sessão, tá? Então, quantos minutos vocês têm para apresentar a monografia, né? Tem depois uma arguição da banca, né? Quanto tempo vocês têm, né? E claro, também ver quais são os recursos audiovisuais disponíveis, né? Então, enfim, se familiarizarem bem com a sala que vocês estão apresentando, isso também é super importante. Por exemplo, a sala onde normalmente são feitas as defesas, né? Que é lá naquele auditório lá no final, né, do 4 lá, olha, ali não é muito bom, né? Tem um quadro meio ladeado, fica tudo meio esquisito. Eu, principalmente que sou canhoto, tenho um pouco de dificuldade de apresentar as coisas ali, mas enfim. Né? Então é sempre bom se familiarizar, ir lá olhar, ver as apresentações que já foram dos colegas de vocês, né, dos outros semestres. Né? Ou no caso do online, vocês já estão tendo aí a experiência, pelo menos do professor dando a aula aí, né? Bom, o que acontece, né? O que ajuda a ter esse conhecimento prévio aí da audiência, né, e do local? Bom, primeiro, a linguagem a ser utilizada, né? Não vai chegar lá e apresentar, meu, vim aqui apresentar para vocês. Não, né? Quantos slides, né, principalmente em função do tempo, né? E que tipos de recursos vocês vão poder utilizar. Tá? A gente vai falar ainda sobre essas questões dos recursos ainda no decorrer dessa aula. Bom, é a montagem, né? A apresentação deve ser estruturada para cativar a atenção dos espectadores para o seu problema e impressionar os especialistas com o seu trabalho. Então, quer dizer, a mesma coisa de sempre, ser conciso, ser direto, né? Treinar bastante, falar bem. Né? Olha lá, deve-se evitar falar sobre conceitos básicos para uma plateia de especialistas. Então, quer dizer, não adianta tu ficar querendo, por exemplo, fez uma regressão, né? Ah, o MQO, o teorema do MQO é A, B, C, D, olha, o MQO, não sei o quê. Não, não precisa. Fiz uma regressão e já mostra lá a equação, todo mundo já vai entender e já partir para os resultados, tá? A apresentação deve ser atrativa também para os não especialistas, né? Então, olha lá, usar slides intuitivos, que passem a ideia principal e a importância ou aplicação do trabalho, tá bem? Então, é aquele negócio. Mesmo as pessoas que não fazem parte, não é orientador, não é até membros da banca que são mais especializados, mas todos entendam o que vocês estão querendo passar, tá? E mais, uma apresentação de sucesso transmite a ideia do trabalho de uma forma clara, concisa, objetiva e dentro do prazo. Ou seja, respeitar o tempo da apresentação lá, tá? Então, é a mesma coisa que vale para a gente estava discutindo aí nas semanas anteriores a questão do texto, né? Só que aqui é mais claro, forma bem resumida e que vocês, enfim, consigam transmitir bem a ideia. Bom, escolhendo um design para apresentação, dê preferências aos modelos com fundo claro, pois cansam menos os espectadores. Lembre-se, o objetivo é chamar a atenção para o conteúdo da apresentação e não para o design utilizado.
Bom, aí eu tenho que confessar para vocês que, como vocês já devem ter percebido, eu dou sempre preferência para o branco com letras pretas, né? Mas eu sei que tem muita gente que gosta, né, de botar uma firula e tudo mais, mas toma cuidado justamente para que a apresentação, né, os slides não chamem mais atenção do que o conteúdo, tá bem? Um exemplo é esse aqui ó, né? Olha lá, modelos muito coloridos podem se tornar um problema para combinar novas cores ou inserir ilustrações. Então, quer dizer, meu Deus, que horror esse troço roxo aí com vermelho e amarelo. Né? Então, tomar cuidado. Eu sempre dou preferência para o branco com preto. Tá? Estruturando a apresentação. Né? O PowerPoint ele meio que induz, né, que a apresentação seja feita com itens e subitens. Então, por exemplo, eu gosto dessa bolinha aqui para indicar que é um item. Às vezes, subitem tem um tracinho aqui embaixo. Tá? Nas minhas aulas eu uso tracinho, eu uso A, B, C, 1, 2, 3, 4. Tá? Qual é a dica aqui? Ó? Não vá além dos 2 níveis. Né? Se você começar a ter na sua apresentação coisas como item 2, 8, 3, 2, tá? Fica muito confuso, tá bem? Se vocês abrirem até isso aqui, tá muito confuso. Então sempre 2.8 no máximo, ou seja, a bolinha com o tracinho aqui, não ir mais além disso, tá? O ideal mesmo é fugir da estrutura de índices e contar uma história, né? Uma estrutura linear, com apresentação, prende mais atenção e é mais facilmente lembrado, né? Então, claro, né, uma estrutura com itens também não é o fim do mundo. Eu gosto de itens, tá? Mas, claro, pode ser contado em formato de história, né? Existem apresentadores que conseguem. Eu dou preferência pela questão dos itens, né? Botar os pontos e ir falando, tá bem? O que mais? O que a estrutura da apresentação lá da monografia de vocês vai ter que ter? Bom, o título, né? Então uma capa com o título, o nome de vocês, o orientador, né? Um símbolozinho da FURG, sempre bacana, né? Título, um sumário, né? Ou seja, o que está por vir. Isso aqui é opcional, eu particularmente nunca apresento com sumário, mas respeito quem faz, tá? Então bota lá, por exemplo, a introdução, aí entra o slide de introdução, a método, né? Assim por diante. Tá? Eu não coloco, mas para quem lida bem com isso, beleza. Introdução deve conter informações que contextualizem e motivem o trabalho. Então, botar ali algumas frases com a motivação para o trabalho que vocês estão apresentando. Tá? Então, um slide para cada um aqui seria, né? Claro, pode ter aqui, no caso da introdução, pode ter mais de um, mas não muito mais que 2. Tá? Objetivo. Deve ser apresentado claramente qual o problema a ser tratado e quais os objetivos do trabalho. Então, aqui um slide só para objetivo. Aí pode ter uma frase para o objetivo principal e alguns itens lá para objetivos específicos. Tá? Aqui, até o que ele fala aqui. Né? Método. Deve-se explicar claramente o método utilizado e desenvolvidos para resolver o problema de pesquisa. Tá? Então, um slide para método já também é o suficiente, no máximo estourando 2, dependendo do método que vocês estão usando. Mas botar lá a equação, dizer mais ou menos quais as variáveis e tal. E claro, se um método é um pouco diferente, né, tentar dizer o porquê vocês estão usando, por que eu estou usando, sei lá, GMM em vez de MQO. Sei lá, eu estou usando variável instrumental, enfim, um método um pouco diferente. Tá? Então é sempre útil dizer por que eu estou usando. Por que eu estou usando painel de efeito fixo? Tá? Isso é importante estar lá no slide também. Tá? O que não esteja no slide, pelo menos que vocês falem lá na hora. Tá bem? Aí sim, aí vem os slides de resultado, né? E aí, claro, aí podem usar aí uma quantidade que vocês julgarem necessária, tá? Porque antes eu estava mais forçando para que fosse um e um, né? Introdução que tá, mais de um. Olha só, gráficos e tabelas podem e devem ser usados para facilitar a visualização dos resultados. Então, usem e abusem de gráficos e tabelas. A dica aqui botou o gráfico, explica os eixos, né, o que tem no Y, o que tem no eixo do X, mostra a evolução, bem devagarinho, tá? Façam com calma, porque isso transmite... Cara, essa é uma dica muito importante. Isso transmite conhecimento. Tu falar com calma, tu apresentar bem direitinho, por exemplo, a tabela também, olha só, aqui nós temos as colunas, cada coluna diz tal coisa, aqui nas linhas é tal informação, tá? Não é só apresentar a tabela, olha aqui, o coeficiente é tal. Não, mostrar, olha que a coluna 1 é o modelo tal, a linha é tal coisa.
tá? E com bastante calma, tá? Olha lá, de novo, né? Estruturou a apresentação em itens, né? Não se prolongar muito, tá bem? O que mais? Um slide aí de conclusão, tá? Isso aqui é sempre o penúltimo, no caso, né? Sempre a conclusão, né? Bom, chegamos nesses resultados, o que a gente pode extrair aí desses resultados? Pode ser política pública, pesquisa futura e assim por diante. E aí o último é sempre dar um muito obrigado, aquele, né? Obrigado, e botar o e-mail de vocês, tá? Isso aí sempre, façam sempre isso aí, tá? E sempre alguém na plateia, que o cara tá com vergonha de perguntar alguma coisa, depois ele entra em contato, beleza? Então essa é a estrutura da apresentação que vocês devem ter lá no caso da monografia de vocês, tá bem? Bom, comentar um pouco sobre texto, figuras e gráficos, né? Então, olha lá, use texto corrido no mínimo possível, tá? Como tá aqui, ó, 2 linhas, tá? O texto deve ser direto, curto, não precisa formar frases completas. Olha lá, o importante dos slides é dar uma visão geral, para a audiência acompanhar o que será dito naquele momento, tá? Então, só dar uns slides, botar umas frases curtas, como tá aqui, né, gente? E aí, vocês irem, pode até dar uma olhada, falar a frase e aí ir complementando, né? Mas procure sempre até mais falando do que lendo, tá? Muito mais falando do que lendo, tá? Deve-se evitar que as pessoas queiram ler os textos dos slides. Então, claro, tem que chamar a atenção para vocês. Se vocês tiverem domínio sobre aquilo que está no slide, né, vocês vocês é que vão chamar a atenção. O artista principal aqui é vocês, não é o slide, tá? Olha lá, né? Elas devem se concentrar naquilo que o apresentador tem a dizer. Os slides devem ser apenas um recurso auxiliar, tá? Bom, aí o exemplo aqui, né? O que o algoritmo do K, médias de K, como que o algoritmo de médias de K funciona? Aí, né? Olha só. Aí o que ele estava falando, na verdade, era sobre clustering, né? Cluster, análise de cluster. Olha só, como fica bem melhor. É a mesma coisa que estava no slide anterior aqui, ó. Firstly, randomly select, olha só, aqui é a mesma coisa, só que em pontos, ó. Primeiro faça isso, segundo aquilo, terceiro aquele outro, 4, não sei o que. Olha como fica bem melhor, muito mais aprazível, né? O que mais? Evite o uso de fontes muito pequenas, né? Menor que 14. Então aqui uma dica, né? É usar entre 20 e 28, né? De tamanho da letra, né? Para o texto e de 34 a 44 para os títulos, que é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui. Uma regra, né? Não é bem o que vocês têm que seguir, mas uma regra que é útil é de 10, 20 e 30, né? Então é 10 slides para ser apresentados em 20 minutos e com a fonte de tamanho 30. Então é uma das dicas, muita gente usa essa regra. Tá? E percebam aqui, ó, que cada slide então teria que ser apresentado em 2 minutos. Tá? Figuras, gráficos e diagramas geralmente substituem os textos corridos. É sempre mais legal quando tem uma figura, sempre chama mais atenção. Né? Sempre melhor gráficos, né? e figura, tabelas, enfim. Mas lembre-se, explique os gráficos e diagramas que aparecem nos slides. Então é isso que eu estava falando. Tenha calma. Bom, o eixo do Y é tal coisa, o eixo do X é tal coisa. Né? Olha aqui a evolução. Tá? Explicar com a assim, olha aqui, evoluiu. Tá? Não, é ir com calma e ir mostrando direitinho as coisas. Tá? Olha lá o exemplo, né? O que é o clustering? Blá, 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 blá. Olha só, uma figura aqui mostrando, ó, os tipos, os clusters aqui, ó, que tem. Tá bem? Então é aquele baita parágrafo ali horrível mostrado numa figura. Tá? Fica bem melhor para quem está assistindo e até para vocês mesmo, né? Um monte de texto aí. Tá? Bom, o uso de cores, né? Podem ser usados para destacar palavras ou partes dos textos. Olha só como é difícil aqui, ó. Isso acontece muito, né? Uma regressão lá. Na hora de mostrar os resultados, de apresentar. Aqui tem uma regressão e olha só. Aqui vocês conseguem marcar em verde, ó, para dizer uma correlação mais forte, e em vermelho as correlações mais fracas. Tá? Dicas aqui para tipo de cor. Procure sempre cor primária, tá? No caso aqui pode ser amarelo, sabe? Cores fortes, porque o computador, a tela do computador não é igual ao projetor. Imagina na FURG ali com aquele projetor já cansado, né? Já não é a mesma
a mesma cor que está no computador que vai sair na projeção, tá? E aqui usar animações com cautela, né? Aquele negócio que o texto aparece em cascata, vai de baixo para cima. Eu diria até seria mais rígido do que está aqui. Não usa animação, tá? Vai direto, tá? Bota o texto direto e sai falando, tá? Bom, aí assim, ó, como é que estima o número de slides, né? Então vai depender, claro, da fluência e do modo que vocês vão utilizar. Então, quer dizer, uma tabela daqui a pouco, ela pode demorar mais do que um texto, um slide com 2, 3 linhas, tá? Então vai depender, né, claro, do que vocês têm para falar daquilo, né, da fluência, e também do que vocês estão querendo dizer, tá? Média, a regra mais de bolso, mais tradicional é essa aqui, é um slide por minuto, tá? Gente, para certificar, ensaie a apresentação. Então aqui é clássico, aqui vocês, na hora de apresentar, tem que ensaiar bastante, está bem claro, passa bem a informação, vocês têm que estar se sentindo bem seguros para conseguir fazer um bom trabalho. Afinal de contas, vocês já fizeram tanto projeto, Mono 1, Mono 2, pô, agora é só a hora de apresentar o que tanto vocês trabalharam. Então, se esforcem, treinem bastante, que a coisa vai fluir naturalmente, tá bem? Então aqui, né, não adianta mentalizar a fala, pois isso pode enganar com relação ao tempo, dicção e postura. Então é óbvio, vocês vão treinar em casa com, sei lá, um slide por minuto, né? Chega lá na hora, vocês vão estar nervoso, né? E aí apresenta em 30 segundos. Então sempre tentem dar essa margem de segurança aí para vocês mesmos, tá beleza? Bom, segredo do sucesso qual é, né? Não depende só do talento, ela vai depender muito mais da dedicação na preparação do conteúdo, dos slides, né, e do treino para apresentar. Então, olha lá, na hora de apresentar, treinem bastante, bastante, bastante. Olha lá, é preciso muito mais transpiração do que inspiração. E aqui é a regrinha do pelo amor de Deus, tá? Não leia os slides para a plateia. Ela é alfabetizada e vai se entediar até a morte se você ficar lendo em voz alta. É exatamente o que eu estou fazendo aqui. Tá? Então vocês na hora de apresentar, é claro, né, gente? Isso aqui é uma aula, né? Mas na hora de apresentar um artigo em um congresso, fica lendo, não fica legal, tá bem? Uma aula é muito diferente de uma apresentação em congresso, tá? Como é que deu alivia a barra do seu professor. Hashtag alivia a barra do professor. Tá? A regrinha do pelo amor de Deus. Tá bem? Se eu estiver na banca e vocês estiverem apresentando e começarem a ler, eu vou falar pelo amor de Deus na hora dos meus comentários. Tá? Ó, não me testa. Tá? Então, olha lá. Regras, o segredo do sucesso, então, é treinar, treinar e treinar. Olha lá, o Steve Jobs, que é o grande cara aí, como agora falecido, mas é um dos grandes caras em termos de apresentação. O que ele fazia? Horas e horas de treino, até que aquilo parecia que não estava... Que ele estava falando fluentemente, entendeu? Isso é a chave, é treinar bastante, tá? Olha lá, o que acontece quando se treina bastante? A gente percebe aonde que está tendo mais dificuldade, consegue ajustar um slide, troca umas coisas de ordem, né? Muda umas palavras para facilitar a nossa própria vida. E também perceber se está, daqui a pouco, se perdendo aí em alguns detalhes. Então, quer dizer, o cara, poxa, o principal ali é saber os resultados e a contribuição. O cara gasta meia hora no método. Poxa, então quer dizer, alguma coisa está mal aí, né? A parte, o cerne é que tem que estar onde tem que se gastar mais tempo. Tá bem? Então, como é que se percebe isso? Treinando. Tá beleza? Bom, e aqui dicas do professor Tillman aqui, como é que deve se treinar, né? Então o primeiro passo é ensaiar sozinho. Como é que se ensaia sozinho, né? A gente lê os slides todos, né? Sem se preocupar muito com o tempo, mas é mais para corrigir, ver se tem alguma palavra errada, mudar alguma coisa de ordem, só dar uma lida ali sem muita pretensão, tá? E o segundo passo, aí sim, né? Começar a treinar apresentando primeiro para os colegas, né, orientadores e professores. E claro, né, como estamos na distância, nem sempre vai ter o colega lá para assistir. Mas tem agora Google Meet, essas coisas. Mas pegar daqui a pouco o namorado, a namorada, o filho, né, bota ele a assistir para ver o que ele acha. Tá? Mas, bom, por experiência, o colega é até o melhor, né? Já que vocês aí se conhecem, então nada mais justo que um apresentar para o outro e o outro apresentar para um. Tá?
e aí depois pegar as dicas, né, o que ele achou. Porque, olha, gente, eu vou dizer uma coisa, por mais que a gente não entenda sobre o assunto, tu vê uma boa apresentação, tu identifica, tu vê uma má apresentação, tu consegue identificar, opa, cara, tu tá me enrolando, entendeu? Não tá legal. Tá? A gente consegue identificar isso. Então, olha lá. Como é que se ensaia sozinho? Aqui as dicas, né? Inicia falando em voz alta os slides, como se estivesse diante de uma audiência, mas sem se preocupar com o tempo. Então, como eu falei, né? Só para ver a estrutura, ver como é que tá, ver como é que flui a leitura dos slides, tá? Olha lá, importante para verificar a sequência, né? Ver se o texto tá legal, né? Aí, numa segunda etapa, marcar o tempo gasto com a apresentação. Aí vocês apresentam que nem eu, infelizmente, estou apresentando aqui sozinho, né? Só com a câmera. Então, apresentar sozinho, ver como é que fica, como é que, né, de novo, identificar quais slides duram mais tempo. Então, eu estou gastando meia hora no método, quando era para estar gastando mais tempo no resultado, né, na contribuição, né? E aí o que acontece? Isso aqui é chave, né? Eu faço sempre, a grande dica que eu dou é sempre treinar em voz alta, tá? Na cabeça não é a mesma coisa. Se fecha no quarto, vai pro banheiro, sei lá eu, tá? E começa a falar, porque é outra coisa, entendeu? Tem tempo de fala, vocês vão precisar respirar, é sempre diferente quando tá falando em voz alta do que tá só mentalizando, tá bem? Então é isso. Primeiro é só ler e depois começar a apresentar sozinho e sem em voz alta, beleza? Então essa é a primeira etapa. A segunda etapa é falar com um colega, com um familiar, com quem que vocês tiverem à disposição. Tá? Porque é sempre diferente quando tem uma pessoa. Né? Já começa a dar um ensaio, o treino do jogo lá, que vai ser a apresentação da monografia. Então, claro, levar a sério, tá? Isso aqui eu digo com seriedade mesmo, né? Uma hora vai ser exigido de vocês tempo e tudo mais. É uma avaliação, né, gente? Então, claro, apresentar corretamente, respeitando o limite de tempo. Aí, claro, ver o feedback e fazer os ajustes de acordo. Porque sempre dá para perceber, olha, cara, eu acho que aquele slide ali não tá tão bacana, muda isso, muda aquilo. Tá? Então anotar as recomendações e fazer o processo de novo. Né? Só ajusta e apresenta de novo, vai ficar show de bola. Tá? Bom, sobre linguagem corporal, né? Sempre exige certa formalidade, tá bem? Então não chegar lá de chinelo e bermuda, camiseta manga cavada para apresentar, tá? E aí, claro, cuidado com o movimento do corpo. Não ficar andando feito barata tonta, que ninguém consegue prestar atenção, porque tu só fica olhando para um lado e para o outro. Não, se movimentar, né? Não ficar estático, ou sentado, pelo amor de Deus, sentado não ficar estático, mas se movimentar devagarinho, né? E olha só, não sei o que, apontar, daqui a pouco apontar para o slide. Eu sou muito de interagir com o slide e tal. Então, e caminhar devagarinho, né? Também, até porque senão o cara fica assim, ó, o cara só olhando. Então, ter alguma dinâmica aí, tá bem? O que mais? Falar devagar e com tranquilidade. Para isso aqui, meu querido, só com treino, tá bem? Procurar ser objetivo também. De novo, respeitando o tempo. Para monografia, até respeitando o tempo, vocês vão ver com domínio, espaço domínio, com essas coisas, no treinamento vai fechar, tá? E aqui, claro, né, falar sempre olhando para a plateia, tá? Nunca ficar lendo slide. Claro, é normal que a gente olha aqui, ó, pessoal, tem tal coisa, tem isso, tá? Mas não ficar apresentar assim lendo o slide. Não, isso não, tá? Tem que ter dinâmica, as coisas têm que fluir. Tá ok? Isso aí, olha, às vezes o trabalho nem tá tão bom. A maneira que tu apresenta vale tanto que, ó, muito bom, tá? Vendam um peixe, saibam vender o peixe de vocês. E a chave, de novo, é treinamento, tá? E aí, dicas finais. Não esquecer de levar a versão impressa da monografia, né, e uma caneta para fazer as anotações e sugestões da banca, tá? Porque nem sempre a gente recebe o artigo de volta. Eu tenho esse costume, mas eu sei que nem sempre é assim. Então anotar para fazer as correções. E aqui, pessoal, levar a apresentação em todos os tipos de formato que vocês possam imaginar. Eu, na primeira vez que eu fui apresentar um artigo científico, foi lá na PUC em Porto Alegre. Cheguei lá, botei, na época era aqueles USB que tocavam música junto, não funcionou. E aí, como é que faz? No meio do congresso, não conhecia ninguém, tava me sentindo assim, ó, meu Deus, e agora o que eu faço? Olha,
vocês querem saber como é que eu fiz? Apresentei no Google só de memória a minha apresentação, e até hoje, o meu orientador, na época, quando me vê, até hoje ele ri de mim e disse assim, porque teve uma hora que tinha um gráfico, né? E eu disse, pessoal, aqui tinha um gráfico, imaginem o gráfico. Até hoje ele ri de mim e fala essa frase. Quando me conta, imaginem o gráfico. Pô, pelo amor de Deus. Aí eu tava muito nervoso, bom, fui direto pro bar, tomar todos, e olha, pelo amor de Deus, primeira vez na vida, ó, tá louco, né? Bom, e aí aqui, ó, lembre-se, uma boa apresentação pressupõe um conjunto de slides organizado e um apresentador preparado, confiante, seguro e tranquilo. Então, olha lá, grande dica qual é? Treinar bastante. Tá bem, pessoal? Com isso, em termos de videoaula, a gente fecha o nosso curso. Vamos tendo as nossas reuniões, para quem ainda não conversou comigo, né? Vamos tendo as nossas reuniões de pré, só para testar, ver como é que está o projeto de vocês, como é que está o andamento. E aí, vocês ficam aí de me entregar no dia 24 de novembro o projeto de vocês, a versão final. Tá beleza, pessoal? Valeu. Espero que vocês tenham gostado desse semestre aí, infelizmente à distância. Mas a gente, qualquer coisa, vocês me mandam e-mail e a gente se encontra ainda na FURG, se Deus quiser. Beleza? Um abração.